O governo da China anunciou uma meta de crescimento econômico entre 4,5% e 5% para 2026. É a menor em mais de 3 décadas. A China é atualmente o maior parceiro comercial do Brasil, destino de mais de 30% das exportações brasileiras, especialmente commodities como soja, minério de ferro e também petróleo. Será que essa desaceleração no crescimento pode impactar aqui o Brasil? O Igor Lucena é economista e doutor em Relações Internacionais, é quem nos ajuda a aprofundar esse tema. Tudo bem, Igor? Seja bem-vindo. Bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no SBT News. Igor, antes de mais nada, o que explica essa projeção de crescimento menor na China agora para 2026? Olha, eu acho que a China está mostrando um pouco da realidade dela. Nos últimos 2 anos, os números de crescimento de 5% ou acima deles não eram críveis, né? A comunidade internacional já duvidava muito desse crescimento chinês por motivos primeiramente internos. Vários dados econômicos chineses que deveriam ser divulgados de uma maneira correta trimestralmente não estavam mais sendo divulgados. E há um grande problema na China no setor imobiliário. Um problema que envolve mais de 3 trilhões de dólares. Construtoras faliram, bancos estatais entraram para socorrer, e que isso não impacta o mundo porque a economia chinesa, do ponto de vista financeiro, é fechada dentro de si. Então, a China vem diminuindo também a sua população pela primeira vez. A gente viu uma queda populacional e há uma crise de confiança na estrutura governamental. A China precisa hoje mudar o sistema de exportação para um nível de consumo interno que ainda é muito baixo. Isso sem falar os desafios com o presidente Donald Trump e da comunidade internacional. Várias empresas no pós-pandemia realocando parte da sua produção para a Índia, para o Vietnã. Então, o que nós estamos assistindo, e eu acho que isso é correto, é a China reprogramando uma possibilidade de crescimento menor baseado, talvez, numa realidade. Muitos analistas que têm uma especialidade em documentos chineses acreditam que o crescimento da China não chega a 3% na realidade e que esses dados são inflados. Até que a gente tenha dados reais, isso nos impacta, porque a China é o nosso grande comprador. Os produtos agropecuários brasileiros vão majoritariamente para a China. Então, quando a gente fala que a China diminui o crescimento, a gente significa para nós brasileiros a necessidade de diversificar os nossos mercados consumidores, como, por exemplo, agora no mercado da União Europeia, depois de um acordo com o Mercosul, ou até mesmo tentar ampliar com os Estados Unidos. Isso é um alerta para que o Brasil não continue, talvez, ultra dependente da China, quando ela dá claros sinais de que não vai crescer mais. Podemos afirmar que os acordos fechados nas últimas viagens do presidente Lula e também entrando em vigor o acordo Mercosul-União Europeia são relações comerciais com potencial para suprir esses reflexos do comércio entre Brasil e China? A gente não pode dizer que consegue suprir como totalidade, porque a gente tem na China 1/6 da população mundial e uma falta de recursos naturais que eles precisam que nós temos. Mas no médio e no longo prazo, sim. Quando a gente fala que a gente vai aprofundar nossas relações com a Europa nos próximos 10 anos, o Japão, que é um outro mercado consumidor importante, a própria reunião que o presidente Lula teve com a Índia, que sim, tem um grande potencial extremamente mal explorado pela economia brasileira, acho que sim. Acredito que nos próximos 5, 10 anos, o Brasil deve ver uma diminuição da nossa dependência chinesa e uma maior diluição da nossa pauta exportadora para outros países. Você já bem destacou, né? Principalmente o agronegócio brasileiro precisa se atentar com essa balança comercial. Mas como, então, projetar, planejar para manter mais estável possível essa balança comercial do Brasil com a China? E quais principais produtos do nosso agro? Olha, um dos nossos principais produtos agro que a gente vende para a China é o soja, né? A soja, o Brasil, em alguns períodos, passa até os Estados Unidos no ponto de vista de exportação de soja. A gente tem o milho também, que é muito grande, e a proteína animal. Então, quando a gente usa esses 3 elementos, o que é que a gente
tem que se planejar? Procurar novos mercados consumidores. O Brasil, apesar de ser a 10ª economia do mundo, nós ainda temos 2% do mercado externo mundial, ou seja, muito pequeno, e nós somos relativamente irrelevantes quando a gente fala sobre abertura comercial. Existe um índice que mostra o percentual da exportação e importação dada a economia, o tamanho da sua economia. Países como Japão, Estados Unidos e até Coreia do Sul têm esse índice acima de 15%, 12%. O nosso não chega a 8%. Isso mostra uma necessidade muito grande de nos abrirmos. Da mesma maneira que nós queremos que o agro brasileiro chegue no mundo, nós não podemos aumentar tarifas de importação, por exemplo, para produtos eletrônicos e outros produtos que nós não temos capacidade produtiva. Então, é um sistema de trocas. Queremos outros mercados consumidores, precisamos também abrir o mercado brasileiro para esses países que nós queremos que possamos ter novas relações comerciais. Eu acho que é uma lição de casa que tem que ser feita daqui para frente. Com certeza, e sempre planejando, né? Sempre que a gente fala da economia é pensar no futuro. E se a China já está dando esse sinal, precisa então aqui, principalmente os exportadores, planejarem como fazer para continuar tendo mais equilíbrio nessa balança comercial diante de uma crise externa. Muito obrigada, Igor Lucena, economista e também doutor em Relações Internacionais. Seja sempre bem-vindo aqui ao News Primeira Edição. Até a próxima.